Deus é bom, irmãos. Jesus é vida. Amém. Bem, amados, nós estamos nesses domingos tratando dos fundamentos da fé, segundo a orientação do apóstolo Judas. Nós deveríamos batalhar pela fé, uma vez por todas foi entregue ao santo. Há uma fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus, que nos foi dispensada, e a orientação daqueles servos do Senhor Jesus é de que nós estivéssemos guardando tudo aquilo que havíamos recebido. É aquela percepção de guardar o bom depósito, né? Vocês sabem, irmãos, que o Senhor Jesus mesmo falou que os seus discípulos estavam vendo e ouvindo coisas que aos homens não era permitido ver e ouvir. Então, com isso, ele já estabelece um privilégio, que é também nós, pela graça do Senhor, desde o dia que ouvimos a palavra do novo nascimento, né? A gente até fez esse comentário durante o período de final de ano, né? Desde o dia que ouvimos a palavra do novo nascimento, da regeneração, da graça em Cristo Jesus, muitas vidas foram transformadas. Porque nós sabemos que o propósito da palavra, irmãos, é trazer transformação. É uma provisão, dispensa a palavra, que é provisão para uma necessidade de que os homens sejam reconciliados com Deus e possam, por fim, ser transformados na imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Lembremos dos princípios, dos elos que unem o propósito de Deus desde Gênesis. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós sabemos o que aconteceu e Deus, o seu propósito é eterno, porque nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Ele, na plenitude do tempo, ele vai cumprir cabalmente aquilo que ele determinou. E hoje ele está trabalhando em nós, irmãos. Né? A palavra que nos foi dispensada, por isso que estamos dizendo que são fundamentos, nós temos que nos apegar a eles, porque sem os fundamentos, o que nós vamos ter que fazer? Nos basear em historinhas, basear em religião, basear em cultura, em filosofias, mas nós sabemos da excelência da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, diferente de qualquer outra palavra, é vida. Por isso, irmãos, ainda no tema de fundamentos da fé, nós estamos falando da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, porque tudo em Cristo é glorioso. E também da singularidade da sua pessoa, porque Jesus, se pensarmos em termos de homem, foi um homem absolutamente singular. Quer dizer, singularidade no sentido de único. Não há um igual a ele. Né? Ele é singular, é destacado. Né? E hoje nós vamos devagarinho aqui, vendo o passo das ovelhas, porque alguns já estão lá adiantados, estão lá na frente, mas outros vezes estão um pouquinho mais lá atrás. E eu me coloco entre esses que estão um pouco atrás, um pouco atrasados, e vou aí buscando os fundamentos para a gente ter segurança, né? Avançando devagarinho na medida que o Senhor vai acrescentando as verdades da sua palavra. E hoje eu queria enfatizar, porque nós vamos tratar do fundamento da fé da pessoa de Jesus, a respeito da sua humanidade, também a respeito da sua divindade, a respeito do seu caráter, né? Isso nós vamos tratar. Mas hoje eu queria especificamente pegar fundamentos bíblicos para tratarmos da humanidade do Senhor Jesus Cristo. E para isso, irmãos, para constatarmos a veracidade das Escrituras, eu pedi que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós vamos ler aqui umas 3 porções da palavra, que são
os textos básicos que vão dar fundamento à ministração de hoje, não é? Então, Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Aqui é o evangelista Lucas. João capítulo 1, versículos 1 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por fim, vamos a Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Versículo 9. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por nos reunir, Senhor, neste lugar, para juntos, Senhor, em assembleia, podermos exaltar o Teu nome, bendizer o Teu nome, exaltar a pessoa do Teu amado Filho Jesus Cristo, como temos feito, Senhor, através dos nossos cânticos, também, Senhor, através da ministração da palavra. Fala comigo esta noite, fala com os meus irmãos, fortalece-nos, Senhor, na fé, aquela fé que uma vez por todas foi entregue aos Teus santos, e na qual, Senhor, nós, beneficiados, estamos firmes. Te pedimos que Tu nos sustentes por Tua graça, na firmeza, na certeza, nas convicções de que a Tua palavra é a verdade, porque assim foi declarado por Teu Filho Jesus Cristo. Tu disseste que todos nós seremos ensinados Teus, nós queremos, Senhor, mais uma vez te pedir, ensina-nos. Queremos crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo. Assim nós choramos, em nome dEle. Amém, Jesus. Graças a Deus. Os irmãos bem sabem que nós estamos tratando de fundamentos da fé, porque nós sabemos que a fé tem sido atacada, não é? Aquilo que nós temos crido tem sido atacado. Cada dia a intensidade dos ataques aumenta. Nós não podemos ficar assim alheios aos ataques que estão acontecendo. E só uma maneira, irmãos, de nós perseverarmos é se nós tivermos convicção, como diz o apóstolo Paulo, convicção daquilo que cremos. A fé, ela vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós capturamos as Escrituras e tendo nelas a verdade, nós a tomamos como aquela instrução que Deus nos deu. Aquele tesouro que o Senhor nos deixou para nós nos valermos dele para
enriquecidos, podemos prosseguir na jornada, na vocação para a qual nós somos chamados. Toda a nossa caminhada, irmão, se baseia na fé na palavra. Né? Lembre-se que a jornada do povo de Israel, desde a saída do Egito, foi permeada de fracassos, porque, por vezes, ouvindo a direção da palavra do Senhor, diz as Escrituras que eles não misturavam com fé, não capturavam aquilo nos seus corações. Mas nós, irmãos, que temos descortinado diante de nós, o véu foi tirado, nós temos descortinado diante de nós todo o projeto de Deus, nós podemos andar seguros, porque nós sabemos de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos, firmados na palavra de Deus. Mas a fé que provém da palavra que nos foi dispensada tem sido atacada. E não só Judas, na sua carta, nos estimula a batalhar pela fé, mas também Paulo, ao seu cooperador Timóteo, diz: combate o bom combate da fé. E por que combater? Só há combate porque, de fato, há uma oposição, há adversários, senão não haveria combate. Por que a recomendação? Porque, de fato, existe um antagonismo, né, que tenta se opor a tudo aquilo que o Senhor nos dispensou e nós temos nos apegado. A palavra de Deus diz: veja o que está em pé, que não caia. A palavra de Deus diz também: cuidado, lá em Colossenses também, na casa dos Colossenses, cuidado para que ninguém nos engane. Então é possível sermos enganados, senão ele não colocaria cuidado para que ninguém nos engane. Somos sujeitos, né, a sermos enganados. E quando somos enganados? Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, né, e começamos a dar ouvidos às muitas vozes que por vezes tão convincentes, aquilo que nós chamamos de sofismas, são coisas tão parecidas com a verdade que por vezes nós julgamos que é digno de crédito, não é? Mas nós sabemos que uma vírgula a mais, um acrescentar a mais ou um tirar a mais da palavra de Deus já estragou toda a palavra, porque a palavra de Deus ou ela é toda verdadeira ou ela não é verdadeira. Se nós tirarmos alguma parte da palavra, então perdeu o crédito. E nós sabemos que há temas difíceis nas Escrituras, irmãos, sobre o qual gerações e gerações têm se debatido. Há temas muito difíceis. Por exemplo, como hoje vamos falar aqui da humanidade do Senhor Jesus Cristo, vamos pensar, né, no nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Isso é um tema difícil, um tema complexo. Né? Se nós formos apenas pensar em termos da razão, racionais, né, com pensamento humano, é muito difícil de nós explicarmos isso. Onde é que vamos buscar subsídio para explicar isso? Argumentos pessoais, argumentos químicos, biológicos, físicos? Não. Nós simplesmente nos voltamos para a palavra de Deus e a palavra de Deus nos orienta, porque nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. E nós temos visto, e já ouvimos algumas vezes aqui, a respeito do ataque dos ateus. Né? Os ateus, eles têm, por exemplo, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, como uma obra de ficção. Eles não desprezam, porque de fato sabem que existe a obra. Está escrito, está lá, é um livro que é vendido, né, em todos os lugares. E alguns irmãos têm o hábito de ler as Escrituras, né? Eles sabem, né, seus relacionamentos, que a Bíblia existe, mas eles a têm como uma obra de ficção. E o que eu acho interessante, assim, só por uma questão de uma dialética, de uma troca de argumentos, né, é que eles são tão opositores às Escrituras e julgam-na como uma obra de ficção, mas às vezes, assim, num pensamento absolutamente racional, eu me pergunto: poxa, se é uma ficção, se tudo aquilo ali é ficção, se Deus, por exemplo, não existe, há Deus, não Deus, não é? Se não existe Deus, por que vocês tanto se importam com isso? Né? Tanto querem contraditar uma coisa que não existe. Por que vocês querem desacreditar o nada? Se é nada, não precisa perder tempo com nada, né? Mas vocês percebem que eles fustigam
eles voltam ao tema. Por quê, irmãos? É porque, a despeito da incredulidade deles, o Senhor colocou no coração de todo homem que há algo aí, há uma centelha, há uma verdade, há uma norma, mesmo que seja hipotética, fundamental, que diz que todo homem vai prestar conta diante de Deus e que faz com que todo homem se sinta culpado. Então, eles, nas suas fugas, eles preferem sepultar a palavra, né, dizendo que é uma ficção, então somente essa ficção. Por quê? Porque a palavra nos confronta. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Sabe por quê? Porque ela nos confronta. Isso é muito bom, porque nós não estaríamos aqui sem rumo, sem prestação de contas, sem respondermos a ninguém. A quem responderíamos? Hoje, essa que se chama cultura woke, cultura woke? Cultura woke? Essa cultura nova que tem aí, diante desse relativismo que existe por aí, você pode ser tudo. Se quiser ser um peixe, você é um peixe, se quiser ser um cavalo, você é um cavalo, e não dê satisfação a ninguém. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela se erige soberana e eterna. Uma vez Deus falou e não volta atrás, irmãos. Todo homem vai prestar conta diante de Deus. Quer ou veja as Escrituras como uma obra de ficção, quer veja como um bom enredo realmente perfeito, né, de uma sistematização de pensamentos, desde uma intenção de criação até lá no Apocalipse, com a plenitude dos tempos, com o encerrar dos tempos, inauguração da Nova Jerusalém. Eles veem uma coordenação maravilhosa, mas eu quero dizer, irmãos, que nós ficamos nas coisas mais simples. Nós não nos afastamos da simplicidade das Escrituras, não nos separamos da simplicidade que há em Cristo Jesus, e pensamentos altos, irmãos, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Nós firmamos nossos pés na palavra de Deus. Vimos ainda, quando estávamos estudando um pouco a respeito da pessoa de Deus, né? Deus, os seus atributos naturais, seus atributos morais, né? Nós vimos também que haviam alguns pensamentos, né, que contraditavam, por exemplo, o nascimento de Jesus Cristo, quando falava que, sendo ele puro, Jesus, sendo ele puro, ele não poderia, né, se encarnar, porque a matéria era má. Nós vimos isso aqui algumas vezes. Então, há um certo sentido na rejeição, por exemplo, dos gnósticos, em que algumas correntes deles, né, os docetistas e outros mais, que diziam que não, Jesus não poderia ser encarnado porque ele era muito puro, né, e a matéria era má. E também, nessa mesma costurada, também não poderia ter ressuscitado, porque ressuscitaria uma coisa má, ou uma outra matéria má, né, uma matéria má. Então, eles afastavam essa ideia. Também nós vimos a respeito dos ebionistas que falavam que Jesus nasceu, de fato, nasceu de José. Era filho de Maria e José. Embora não negasse ser ele o Messias, mas diziam que ele teve o nascimento de filho de José. Ele era filho de José. Mas a gente fica pensando, por que tanta oposição, irmãos, à palavra de Deus? Não é? Por que há essa oposição à palavra de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é a verdade. E os homens detestam a verdade. Pode ver, irmão, quando às vezes a gente comete algum tipo de infração, a gente é pego no flagra, e aí uns descobre assim com a mão na botija, né? E aí alguém chega e diz, você esse homem Davi, né? Você não gosta de ser acusado, você não gosta de sentir culpa, né? E a palavra de Deus tem essa característica. Mas aqui eu já faço aqui um hiato, né? Um parêntese. Eu fico imaginando, e assim dizem os estudiosos, que não podemos tomar a palavra, pensando em termos racionais, como uma invenção, porque se fosse um homem que inventasse, por exemplo, os discípulos de Jesus inventaram toda essa história de nascimento virginal e ressurreição, né, essas coisas todas, os discípulos inventaram isso. Mas será que eles iam inventar uma coisa que
seria absolutamente contra a natureza, apenas para serem escarnecidos, zombados, tidos por loucos? Será que nas Escrituras seriam constituídas por homens que iriam declarar, feita por mãos humanas, sem a ação do Espírito Santo, mas simplesmente homens com capacidade de argumentação, estabelecer que não há um justo sequer na terra, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que todos os homens que não receberam a Jesus como Salvador e Senhor vão para o inferno, que todos os homens estão debaixo da ira de Deus? Quem escreveria contra si, irmão? Apenas um detalhe, um fragmento apenas, para nós irmos pegando algumas coisas que, de fato, irmãos, levam-nos a crer que o que foi escrito por obra e graça do Espírito Santo. A Escritura, toda ela, irmãos, é inspirada por Deus, não é? E nós sabemos que toda essa contradita à palavra, isso, na verdade, tem por trás um arquiteto, não é? O príncipe deste século, é Lúcifer, aquele anjo caído que desde o começo Deus tem estabelecido o seu Filho, e nele é o Filho eterno, em que eternamente o Pai tem prazer, o adversário que ia subir no próprio lugar do Senhor. E, não conseguindo o seu intento, é lançado por terra, e aqui na terra, irmãos, ele começa a urdir uma trama para contraditar a palavra de Deus. Veja, contraditar a palavra de Deus, como ele o fez lá no Éden, não é? Estavam lá aqueles inocentes, né? Aqueles virgens, né? E Deus disse: é assim que se procede, é assim que se faz. E eles deram ouvidos ao enganador, porque ele é o enganador, né? E ele tem veja bem que desde a Gênesis, ele tem a intenção, irmão, de desdizer a palavra de Deus. A nossa luta, diz a palavra, não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, as forças espirituais da maldade, irmãos, que estão atuando. Mas a palavra de Deus diz: combater-lhes firmes na fé. Combater-lhes firmes na fé, né? A fé que nos foi dada. Então nós vemos, irmãos, que isso de fato é uma questão espiritual, não é? É uma questão espiritual. O príncipe desse século, ele armou toda uma trama e continua armando a trama para, repetimos, desacreditar a palavra de Deus. Mas, irmãos, eu tenho para mim, e nisso não estou só nesse pensamento, é que o momento em que mais o adversário se enfureceu não foi quando o Senhor fez vestes de animais lá no Éden, não. Quando o adversário, o ensejo em que o adversário mais se enfureceu foi quando o menino Jesus nasceu. Porque aí ele ainda na sua faina, no seu trabalho insidioso de maldade, ele tentou matar o menino. Que nós tomamos por vezes Herodes, né? E digamos, não, Herodes fez assim, sim, mas aquilo nós vamos dizer assim, é simplesmente um instrumento nas mãos do adversário, né? Uma maldade de tal ordem, crianças até 2 anos de idade, mandar matar todas as crianças para ver se pega uma delas. Vocês percebem, irmãos, que isso aí é coisa maligna. É coisa maligna. E assim foi feito. Desde que o verbo se encarna, no testemunho aqui de João, o verbo se fez carne, aquela criança, aquele bebê estava ali. E de repente, veja que do nada, né, disseram: bom, esse menino talvez seja lá aquela promessa, então não vamos deixar a coisa florescer. Não vamos deixar a coisa florescer. Vamos matar o menino. Nós vemos a ação por trás disso do próprio Satanás. Jesus é levado, por exemplo, ao deserto para ser tentado. Levado por quem? Não pelo Espírito Santo. Ora, mas aí podia parecer tudo, né? Parecer cobra, animais, todo tipo de bicho, né? Mas olha quem estava lá, o próprio Satanás.
tentando Jesus Cristo, por fim, para dizer, bom, tira daqui de cima do pináculo do templo, lá embaixo, e foi dado ordem aos anjos a teu respeito, que eles te sustentem, né? Que eles te sustentem. Olha, o Senhor Jesus disse, está escrito, olha, irmãos, está escrito, e isso é fé na palavra de Deus, está escrito. E nós também devemos dizer, quando nos tentarem a fazer coisas que entristecem o Espírito Santo, nós devemos dizer, está escrito. Amém, queridos? Nós não vamos aqui contrariar a palavra do Senhor, porque os prazeres deste mundo são transitórios, irmãos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela veio como provisão, irmãos, para uma necessidade. Nós sabemos que nós carecemos da direção do Senhor para todas as coisas. Mas aí nós avançamos o tempo e, de repente, bom, deve ter outros episódios, né? As Escrituras têm muitos episódios em relação a isso, da ação do inimigo tentando fazer cessar a carreira do infante, né? Do adolescente e do homem Jesus Cristo. Mateus, capítulo 16, a palavra de Deus nos diz que Jesus perguntou, o que diz os homens que eu sou? Então, Elias, Jeremias, alguns dos outros profetas. Aí, ok, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, por revelação do Espírito Santo, por revelação do próprio Deus, porque se Deus não revelar, não pode fazer nada, né? E quem conhece o Filho é o Pai, né? Quem conhece o Pai é o Filho, e fica ali eles dois ali, a quem quiser revelar que funciona, não é? Pelo Espírito Santo. E ali é dito que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz, bom, Simão, isso não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus, que tu revelou. E mais adiante Jesus começa a falar a respeito, olha aí, irmãos, você vai ver a contradita aí. Jesus começa a falar a respeito da sua obra, dos seus sofrimentos, dos seus padecimentos, tinha que ir a Jerusalém, ir lá padecer, ser escarnecido pelos principais sacerdotes, morrer e ressuscitar. Mas aí, ele logo ao final do seu discurso é interrompido por Pedro, dizendo, mestre, de modo nenhum isso pode acontecer. Né? Não queria que Jesus padecesse, no sentido da cruz mesmo, né? Porque nós sabemos que a cruz é o tribunal de Deus contra o adversário, né? E ele quis impedir. Você vê o que Jesus disse? Arreda quem? Satanás. Quem estava por trás, irmãos, de todo aquele discurso vamos dizer assim, de complacência, de poupar o mestre? Quem estava por trás daquilo ali? O próprio Satanás. Então você vê, irmãos, que essa luta dessas filosofias que aí estão no mundo, né? Toda essa cultura que aí está no mundo, isso tudo contraditando a palavra de Deus, isso tem por trás um arquiteto. E essa trama, ela é urdida, é preparada pelo adversário, preparada pelo Satanás. A palavra de Deus diz, o diabo, o vosso quê? Adversário. Ele anda ao derredor, buscando tragar, capturar o incauto. Mas, irmãos, eu quero dizer o seguinte, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem a palavra de Deus como o seu norte, meu irmão, ele nunca será enganado. Não fazendo concessões, não é? Sendo absolutamente firme nos preceitos da palavra de Deus, pode ser que nós jamais seremos enganados. Basta que, como dissemos, nós nos afastemos da simplicidade das coisas de Cristo Jesus. Às vezes a gente vai buscar coisas muito altas, terminamos em devaneios, e por vezes surgem certas dúvidas, e aquilo ali, irmãos, levou muitos na fé a se afastar. Por isso, permaneçamos firmes no Senhor, né, nos fundamentos do Senhor, e naquilo que Ele quiser acrescentar, com segurança, vamos avançando. Mas não precisamos, irmão, de coisas muito altas, não, sabe? Porque basta-nos aquilo que está escrito. O Senhor revela a mim e a você a sua vontade. E a vontade dele é revelada na sua palavra. E a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. A despeito, irmão, de toda essa oposição,
nós nos voltamos para a palavra de Deus e vemos Lucas no texto de introdução que lemos. O que diz Lucas no texto de introdução? Ele diz que ele fez uma investigação. Olha, não precisava isso. Nenhum dos outros evangelistas desceu a esses detalhes de fazer uma investigação. Vamos ver o texto aqui. Eu pediria que você deitasse os seus olhos em cada expressão que estão aqui no Evangelho de Lucas, na introdução do seu Evangelho, irmãos. Na introdução. Ele está dizendo que o que ele vai narrar ali não é fruto de especulação, mas fruto de uma investigação, vamos dizer, detida, percussiente, demorada, podemos até dizer científica, uma investigação científica de todos os detalhes, aquilo que ele colheu, como aqueles que estão buscando saber das coisas, colhe as informações as mais avalizadas, e ele diz aqui, olha que texto, esse texto é definitivo, irmãos, para validar a palavra de Deus. E vamos descansar nisso. Diz aqui o seguinte, Lucas 1:4. Vamos ler devagarinho aqui o texto. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada. Vejam as expressões, irmão. Muitos empreenderam uma narração, uma narrativa coordenada dos fatos. Eles empreenderam, irmãos, uma narração coordenada de fatos, não de especulações, fatos palpáveis, coisas palpáveis, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, veja a cadeia de transmissão, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. O apóstolo Paulo dizia para seu cooperador, as coisas que vinham visto, diante de muito testemunho, isso comunica uns de dois fiéis para que comunique a outros. Aqui está Lucas fazendo a investigação percussiente, coordenada de fatos, não especulativa, dos fatos que se realizaram e que foram transmitidos desde o princípio pelas testemunhas oculares. Os discípulos de Jesus, nós fomos testemunhas oculares da sua glória. Isso foi sendo transmitido, ele investigou, e diz mais, ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito. Olha aí, dar-te por escrito. E aqui está escrito, irmão, o Evangelho de Lucas está escrito aqui, dar-te por escrito. O que adiante está aí, que você vai crer ou não, o que está aí adiante. Dar-te por escrito, ou excelentíssimo Teófilo, não sabemos quem é essa pessoa, uma exposição em ordem. Uma exposição em ordem, nada especulativa, em ordem. Para que tenhas o que, irmãos? Plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Meu irmão, minha irmã, nós temos sido instruídos durante muitos anos, irmão. Ele diz que, a respeito do que temos sido instruídos, nós temos que nos apegar à instrução, porque a instrução é celestial, viu, irmão? É a palavra de Deus. Diz ele, eu gostei, eu até grifei aqui, tem caixa alta, para que tenhas, não certeza, mas plena certeza das verdades em que foste. E nós temos aqui, irmãos, em João capítulo 1, versículo 14, em Colossenses 2:9, texto que nós lemos, temos João e o apóstolo Paulo enfatizando nos dois textos as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. A natureza humana e a natureza divina. No princípio era o verbo, Logos. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, então já mostra que é uma pessoa distinta de Deus. Ele estava com Deus. Eu estou com o Santo. O verbo estava com Deus, pessoa distinta. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Opa! Então aí já temos a terceira pessoa
a terceira pessoa da Trindade. O Verbo era Deus. E ele diz que o Verbo que estava com Deus e que era Deus se fez uma pessoa humana. Mais adiante nós vamos ver como é que isso acontece. Não é? Causa de espanto. Mas aqui está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de quê, irmãos? Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então nós temos testemunho tanto de João como de Paulo, na carta aos Colossenses, as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Porque em Colossenses 2,9 diz que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus, pleno, se manifesta corporalmente. Sacrifício e oferta não quiseste. Sacrifício e oferta não quiseste. Corpo me preparaste. O sacrifício suficiente, irmãos, é o sacrifício do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então vocês veem a importância da encarnação do Verbo. Precisava ter um corpo. Precisava ter um Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo. Então nós temos o testemunho de Lucas, que fala que tudo foi investigado desde o princípio, não foram especulações, mas foram fatos. Tem um testemunho de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E temos em Colossenses capítulo 2,9, dizendo que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Bom, irmãos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vamos hoje pegar alguns poucos textos, são muitos. Os irmãos podem investigar-se depois. Alguns poucos textos que vão corroborar a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Vão provar a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Mas irmão, nós já sabemos disso. Pois é, mas de vez em quando a gente precisa repetir as mesmas coisas, porque isso é segurança para nós. É segurança para nós. Né? Não se dê já como dominando, né, todas as coisas, porque você pode falhar. Repito as mesmas coisas, não me canso de repetir as mesmas coisas, porque isso é segurança para mim e é segurança para você também. A humanidade de Jesus, ela é provada por sua ascendência humana. Veja bem, a humanidade de Jesus é provada por sua ascendência humana. Mas Deus diz que ele nasceu de mulher. Amém, queridos? E também nasceu da descendência de Davi. Então você vê na ascendência de Jesus Cristo, né? Jesus ele descende de mulher e descende de Davi, conforme a promessa da palavra. Vamos ver aqui a profecia, uma delas, a respeito, não é, do Verbo que vai se encarnar, desse menino que vai nascer, não é? E esse menino é Deus. Isaías 7, versículo 14, diz-nos assim a palavra de Deus. Isaías 7, versículo 14. Vamos bem devagarinho nesse texto, né? Que eu preciso compreendê-lo, né? Dentro do possível, o melhor possível. Eu vou devagarinho aqui. Isaías 7,14 diz assim: o Senhor mesmo vos dará um sinal. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Irmãos, a pergunta é o seguinte: o que é um sinal? Porque senão a gente vai passar batido, vai lá para o fim do versículo, e esse é Emmanuel, que é Deus conosco. Mas o que é esse sinal que está aqui? Por que aparece essa expressão de sinal aqui? Né? Então, sinal, nós sabemos que pode ser o que? Um sinal? Sinal de trânsito, né? Uma placa indicativa de direção. Nós podemos ter sinal como, por exemplo, como um símbolo. Símbolo do cristianismo. Alguns usam aqueles dois peixinhos, né? E aquilo ali é um sinal, é um signo, né? É um sinal.
2 peixinhos, uma cruz, simboliza o cristianismo. Mas sinal também pode significar um milagre. Sinal também pode significar, irmão, uma manifestação espetacular do poder de Deus. Quando ele diz aqui, o Senhor mesmo vos dará um sinal, este sinal, amados irmãos, é a revelação de uma obra, de um fazer poderoso de Deus que vai causar perplexidade a tantos quantos testemunharam ou mesmo que vierem a saber a respeito do que foi realizado. Porque nós não estávamos lá, mas nós sabemos hoje aqui. Mas o sinal foi feito. Diz aqui o seguinte: qual é o sinal, irmãos? Você vai ver que é uma coisa extraordinária. Qual é o sinal? O sinal é: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará o quê? Emanuel. Olha o sinal, a coisa espetacular, o fora do comum. Esse sinal aqui é uma coisa fora do comum. Nunca foi visto isso antes. Uma virgem, né, conceber uma criança. Você vai ver que depois vem uns espantos mais na frente, mas vamos devagarinho aqui, para a gente ir mais tranquilo, mais seguro, né? Ele diz assim: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel. E nós sabemos, irmãos, é Paulo que fala lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, quando Paulo fala a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que estava profetizado a respeito de Jesus Cristo. O Evangelho é em Romanos, capítulo 1. Eu não vou abrir o textão, mas vamos avançar, porque ele diz que é de acordo com as profecias. Paulo diz isso em Romanos, de acordo com as profecias. Então, Mateus, capítulo 1, versículo 21 e 23, diz assim: olha bem, irmãos, olha lá. Ela dará à luz um filho, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará, olha aí, provisão para uma necessidade, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Aí, referência a Isaías, especificamente. E o que foi dito através do profeta? 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e aqui ele acrescenta, que quer dizer Deus conosco. O menino que nasceria era Deus, é Deus, e também, claro, concebido homem, nascido de mulher, de uma virgem, nascimento virginal. E isto é um grande sinal. É porque, na verdade, irmãos, o nosso Deus é um Deus extraordinário. Se nós titubearmos nessa questão do nascimento virginal, nós vamos também questionar, por exemplo, como é que Deus cria o mundo, não é? Pela palavra. Diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E Deus, em sua profecia, em sua palavra, diz que a Virgem, o sinal será esse, a Virgem vai dar luz ao menino. Mas Deus, pela essa mesma palavra, Ele criou o universo, irmãos. Criou tudo que existe pela palavra de Deus. Então aí há o poder de Deus se manifestando. É verdade quanto à criação, porque nós não somos irmãos evolucionistas, não somos criacionistas. É verdade quanto à criação e é verdade quanto ao nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Nascido de mulher. Olha a ênfase que ele é nascido de mulher.
Porque nós sabemos, irmãos, que o primeiro Adão ele foi feito alma vivente. No segundo Adão, espírito vivificante. Jesus nasceu, irmãos, porque a sombra do Altíssimo cobriu, né? A Virgem nasceu do Espírito Santo. Ele não nasceu, veja bem, da carne. Percebe? Ele não nasceu da carne. A semente que foi colocada em Maria era uma semente divina. Entende? Então, é uma semente divina. Por quê? Porque se Jesus nascesse de homem, no relacionamento homem e mulher, o que é que nós teríamos diante de nós? Mais um herdeiro de Adão. Porque a sequência genética vem passando de geração em geração. Em Adão todos pecaram. Mas Jesus, irmão, nasceu sem pecado. Por quê, irmão? Porque ele é uma obra do Espírito Santo. Você lembra que quando é dito com relação a nós, aqui transpomos para aplicarmos com relação a nós. O que é nascido da carne é? O que é nascido do Espírito é? Espírito. Por isso te digo, importa-vos nascer de novo. Para começar o negócio novo, porque do jeito que está não dá certo. Veja bem, Jesus nasceu da semente divina, implantada no útero de uma mulher, para que a cadeia da lógica, da herança maldita em Adão não fosse sobre ele. Porque seria mais um homem, irmãos, e nós sabemos que não existe um homem bom, não um homem justo sequer. Na cadeia de Adão não há nenhum justo sequer. Só Jesus, irmãos. É bom porque Jesus é Deus. Por esse motivo, irmãos, é que ele nasceu de uma virgem. Vamos ler outro texto que vai reforçar isso, que pela ação do Espírito Santo, irmãos, protegeu aquilo ali. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Jesus tinha todo, vamos dizer depois também, toda a conformação de um ser humano. Contudo, irmãos, sem pecado. Porque o que foi implantado ali foi uma divina semente, irmãos. E nós também, que nascemos de novo, fomos gerados, irmão, de uma divina semente. Tome isso para você. Qual é o propósito de sermos gerados de uma divina semente, irmão? O meu propósito é vir Jesus Cristo nascer de uma divina semente, irmão. Não tem pecado, não viver pecando. Jesus não pecou. Isso nos toca. Veja que todos esses sinais miraculosos, essas ações portentosas de Deus, no final não vêm para um varejo que diz respeito a mim e a você. Implica, rebate em nós, provê para nós. A graça do Senhor provê para nós. O nascimento virginal de Jesus, irmãos, nascido do Espírito, tem tudo a ver comigo e com você. Nós temos que entender isso. Tudo que é feito ali é feito como, no sentido de uma representatividade, entende? Mas que pela força do Espírito traz transformação de vidas. Então, o que diz o texto aqui, irmãos? Para se confirmar nas Escrituras o que fora dito pelo profeta, a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Lucas 1, 32, 34 e 35, esse Lucas que diz que fez uma investigação cautelosa para não evitar erro. Esse Lucas, no seu evangelho, em que ele introduz, dizendo que não se tratam de especulações, mas de investigação de fato cautelosa, ordenada, ele diz no versículo 32, Lucas 1, 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí está, irmãos. Quando fala Davi, seu pai, está falando que Jesus é descendente de Davi. Aí prova também a descendência que Jesus, óbvio, ele vem de uma descendência humana, nesse sentido, do rei Davi. Né? Davi, seu pai. 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação
com homem. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, olha aí a palavra, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado, de que, irmãos? Filho de Deus. E no versículo 37, para justificar o sinal, um fato espetacular, no versículo 37 diz assim: porque para Deus não haverá o que, irmãos? Impossíveis em todas as suas promessas. Ele prometeu através dos profetas. Ele prometeu através de Abraão. Ele prometeu a Davi. Ele prometeu. E ele cumpriu. Jó disse: bem sei que tudo e nenhuma das tuas promessas podem ser impedidas. A versão diz: nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Deus disse uma vez e não volta atrás. Aquilo que ele disse, ele vela. Pense na sua vida, viu, meu irmão, minha irmã? Você que foi chamado de vocação celestial. Ele vela sobre a sua palavra para vê-la. Aquele que, e é a promessa da palavra, aquele que em nós, ou em vós, começou a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E ele falou, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, é certo que ele cumprirá. E nós olhando para essa provisão do Senhor, que atende uma necessidade, nós sabemos, irmãos, quando olhamos por dentro da nossa casa, sabemos que a nossa casa ainda não está tal qual para com o Senhor, no modo adequado. Quantas desinteligências, quantas, por vezes, incivilidades nos nossos relacionamentos. Mas, irmãos, se nós de fato nascemos de novo, somos novas criaturas, tememos ao Senhor, sabe de uma coisa? Ele vai aperfeiçoar o que começou. Ele vai aperfeiçoar. Tá? Então, meu irmão, minha irmã, aqui está, pelos textos das Escrituras, aqui estão, pelos textos das Escrituras, a humanidade do Senhor Jesus provada. São muitos textos, você pode investigar depois, então, não são muitos, apenas tomei alguns como exemplo, né? E aqui, irmãos, eu fiz a seguinte anotação, para que você não esqueça duas lições que são primárias, lições básicas. Por que Deus fez assim? Porque Deus poderia ter enviado qualquer coisa. Eu me lembro uma vez, aquele chinês, o irmão, não, não, mais recente, que faleceu há pouco tempo, hein? Christensen. Ele, às vezes, disse uma coisa assim interessante, assim falou em tom coloquial, achei bem interessante. Ele disse: rapaz, você sabe que se Deus quisesse converter essa turma todinha aí, sabe o que ele fazia? Ele fazia assim, mandava os anjos proclamar: se não se converterem, isso aí, som ao vivo em toda a terra, se não, ó terra, ó habitantes da terra, ó nações ao povo, se não se converterem, vocês vão ter dor de barriga. Como é que ele chama? Não, é cólica, né? Cólicas fortíssimas durante um mês. Ele disse: se Deus fizesse isso, convertia tudinho. Nem que fosse mentira. Convertia tudinho. Mas Deus não agiu dessa forma. Por quê, irmãos? É porque, veja bem, no conselho da vontade de Deus. Você sabe que Deus tem um conselho da sua vontade? Né? No conselho celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram e determinaram: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa imagem. Aquilo é um conselho de Deus. É uma reunião deles. É um conselho. Deus, no seu conselho eterno, determinou que as coisas seriam deste jeito. Deus previu, sabia que, primeiro, ele ia criar o homem.
Segundo, Deus sabia que haveria a queda. Permitiu, irmão, a queda, porque depois de ter permitido, mas Deus permitiu no conselho da sua vontade. E no final, na plenitude dos tempos, irmãos, Ele proveu a redenção, a recuperação dos homens para Ele. Aí você diz, por que Deus fez desse jeito? Aí tem aquelas perguntas, por que Deus permitiu que acontecesse assim, acontecesse assado? É o conselho da vontade de Deus. Sabe o que significa isso? Ele faz aquilo que lhe apraz, do modo e do jeito que Ele quer. Isso chama-se soberania. É porque hoje nós estamos tão distantes, irmãos, dos períodos dos chamados déspotas, esclarecidos ou não, dos reis, aqueles reis divinos. Nós estamos tão distantes que nós não entendemos o que é soberania. O cabra tinha poder de vida ou morte sobre a tua vida. Então, para que você não tem poder, um homem igual a mim? Tinha poder de vida ou morte sobre a tua vida. Isso é soberania. Ele decidiu vida. Ele fez assim, morte, com um sinal. Irmãos, com um sinal miraculoso de São Jesus Cristo. Porque o Senhor nosso Deus engravidou pelo Espírito Santo uma virgem. Um sinal maravilhoso. E sabe o que ele disse? Isso é feito para que os homens tenham vida. Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por que Deus fez dessa forma, irmãos? Por causa do conselho da sua vontade. Significa dizer, Deus faz aquilo que apraz. Meu irmão, minha irmã, nada, quando Deus designa algo, irmão, nada muda. Bendito seja o Senhor, que nós queremos, que nós façamos. Porque o nosso Deus é um Deus que fica mudando de palavra. Por isso, irmão, nós nos apegamos à fé, àquilo que nós temos ouvido. Por quê? Porque sabemos que aquilo que Deus disse, Ele vai cumprir com relação à minha vida. Tenha esperança, tenha paciência, porque o Senhor vai cumprir. O mais difícil Ele já fez. Né? Se você for imaginar aqui, nascer uma criança de uma virgem, Ele já fez isso aí. Porque havia uma necessidade nossa. E Ele fez essa bela posição. O segundo aspecto, já até fiz referência aqui há pouco, é que, tendo em vista o conceito da sua vontade, Ele age segundo a sua onisciência, onipresença e a sua onipotência. Né? Ele, o nosso Deus, tem um propósito criador, é o conceito da sua vontade. Ele tem um propósito permissivo, o homem caiu, permitiu que o homem caísse, e tem um propósito remidor. Irmãos, só Deus pode fazer isso. Bendito seja o nosso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, estamos encaminhando aqui para o final. Se há contradita com relação à concepção sobrenatural de Jesus, nós podemos dizer o seguinte: nada mais coerente com o nascimento sobrenatural do que nós entendemos que assim foi feito porque a pessoa do Senhor Jesus Cristo é uma pessoa sobrenatural e uma pessoa divina. Tinha que ser algo compatível com a sua divindade, alguma coisa compatível com a sua singularidade. Tinha que ser algo extraordinário. Ora, o espanto de Maria, ela diz assim: como pode ser isso? Se eu não tenho marido, não sou casado com ninguém, como é que isso pode acontecer? Ela ficou espantada com aquilo. Causa espanto mesmo, irmão. É para causar espanto mesmo. Não é verdade? Mas há toda uma harmonia, irmãos, que prova que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu, e o segmento dos fatos revela isso. Pense bem como foi anunciado o nascimento de Jesus. Foi Maria pegando o tubinho lá no laboratório Linus. Vamos fazer uma propagandinha, né? Laboratório Linus, para ver o resultado, se está grávida ou não. Foi assim, irmãos. Você veja que há uma harmonia nas coisas sobrenaturais. Um anjo, irmãos, né, aparece a Maria. Um anjo aparece a José. Um anjo, irmãos, aparece aos pastores no campo.
anunciando algo extraordinário. Nunca imaginado. Tanto é que todos eles, Maria ficou apavorada, José ficou apavorado, os pastores ficaram apavorados, todo mundo apavorado. Um anjo anunciou o nascimento do menino. Uma estrela, irmãos, lá do Oriente, veio, guiando aqueles magos do extremo Oriente, irmãos, até onde estava o menino. Você percebe que há uma harmonia, tanto de fatos sobrenaturais, relacionados ao nascimento do menino, como de fatos naturais. Você vê, por exemplo, que quando o menino é apresentado no templo, por exemplo, aí nós temos lá de Simeão e Ana, né? Você vê as expressões que eles usam ali com relação, né? Isabel, que dá, que me visita o meu. Diz que a criança ficou, o João Batista ficou alegre, estava no ventre de Isabel, ficou alegre no ventre. Você vê que é toda uma coerência, irmão, de sobrenaturalidade, porque o nosso Deus é sobrenatural, irmão. Irmãos, nós somos sobrenaturais, irmão. Nós não somos desse mundo, não, irmão. Isso tudo diz respeito, irmão, a nós. Essa sobrenaturalidade diz respeito a mim e a você. Nós não somos esse mundo, irmãos. Nós somos nascidos do Espírito, irmãos. Nós temos em nós a divina semente, irmãos. Nós somos nova criatura, irmãos. Para Deus não é impossível, irmão. Eu tudo posso naquele que me fortalece, irmãos. Porque é uma perfeita correlação, correspondência, porque isso é feito para nós, em nosso benefício. Irmãos, Deus estava satisfeito, irmãos, da eternidade. Ele, o Pai, o Filho, absolutamente satisfeito. Os irmãos usam aquela expressão, né, a pericorese, aquela dança harmoniosa, perfeitos em harmonia, perfeitos em comunhão, perfeitos em amor. Deus não precisa de nada, irmãos. Mas ele, no seu conselho eterno, se propôs a fazer algo. E quando ele se propõe, ele sempre faz de modo sobrenatural. Sabe para quê? Para que as pessoas se dobrem diante dele. Irmãos, o mundo dá crédito a todo tipo de mentira. Eu me lembro que uma vez, a irmã lá do Morro Santa Marta, esqueci o nome dela, missionária, Edmeia Williams, a irmã Edmeia Williams. Ela disse que ela cuida de muitas crianças, né? Aí disse que um dia chegou, estava lá na casa dela, entrou um menino, um garotinho lá no Morro Santa Marta, lá em Botafogo, correndo, não sei, tocou na casa dela, tia, o que foi, menino? Foi, pelo amor de Deus, minha tia, me prepara aqui, corta meu cabelo, prepara as roupas para mim, me arruma, me dá um banho. Sabe, minha filha, foi que você está se dando, meu filho, o que está vendo? Ela disse, não, é porque eu ouvi o Romário dizendo no rádio que toda criança que se comportasse bem, ele ia levar para a Copa do Mundo. O Romário ia levar a criança para a Copa do Mundo. Aquela criança ouviu na sua ingenuidade e deu crédito, irmão. Claro, ele falou aquilo, né, daquela maneira de dizer, para estimular, aquela médiazinha, né, para estimular os meninos a estudar. O menino acreditou. Ela teve lá que fazer todo um contorno para poder, né, o menino se frustrar e tudo mais, mas acreditou. Irmãos, lá em Tessalonicenses, a carta de Tessalonicenses diz que o adversário, aí você pode pensar, ele é o falso profeta, ou o anticristo, ou o próprio diabo, vão fazer sinais, irmãos, e prodígios. Olha bem a palavra, vão fazer sinais, porque o que Deus faz, o inimigo quer fazer o contrário. Vão fazer sinais e prodígios, e os homens serão enganados. Porque é uma coisa tão extraordinária, irmão. Eu vi um dia desse, passando lá em Paris, eu vi uma máquina, um bicho, um monstro, tipo assim,
pessoal faz como se fosse uma figura do diabo, né? Com chifre, com uma coisa mecânica, passando uma coisa grande, uma alegoria grande de escola de samba, vamos usar essa expressão, entendeu? Lá em Paris, e soltando fumaça, e fazendo as imprecações, fazendo não sei o quê, e o povo todo, irmão, batendo com o celular na mão, batendo fora, algo chato, maravilhoso. Irmãos, ele, o inimigo, também faz sinais. Vede que ninguém nos engane. Fique firme na palavra de Deus. Nós já temos o suficiente, irmãos. Ainda que venha um anjo, venha outro qualquer, pregar outro evangelho, outra verdade, que não é essa que nós temos ouvido pregado, essa que Lucas investigou, irmão, seja maldito. Jesus nasceu de uma virgem. Nascimento virginal. Jesus nasceu de uma virgem. E agora sim, concluindo, a humanidade de Jesus pode ser provada pelo crescimento e seu desenvolvimento natural. O texto de Lucas 2, lá dos versículos 40, 46 e 52, ela diz que o menino, ele crescia em estatura, crescia em sabedoria, né? E disse que ele tinha um certo destaque lá no templo, né? Onde ele ouvia a palavra e também falava a palavra de Deus. Nós percebemos, irmãos, que Jesus, diferentemente de alguns que falaram e ainda falam de dia, né? Jesus não é um fantasma. Ele era um ser humano normal. Ele teve a sua infância, teve a sua adolescência, teve a sua juventude, chegou no ponto da sua maturidade aos 30 anos de idade. Teve seu crescimento físico, Lucas 2, 40, 46, 52, teve seu crescimento moral e teve seu crescimento espiritual. E isso diz respeito a todos nós também, irmão. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Para isso, irmãos, é necessário que nós estejamos firmes nessa fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Jesus foi criado num lar piedoso, irmãos. Nunca esqueça disso. Seus pais eram piedosos. José e Maria eram piedosos. Ele foi criado num contexto de santidade. Os pais dele eram pessoas. Isso diz respeito a mim e você. A nossa casa, irmãos, tem que ser um lugar de piedade. A piedade para tudo é proveitosa, irmãos. Exercício físico, essa aparência. Sim, Jesus cresceu fisicamente, biologicamente. Importante que ele cresça. Ele cresceu mesmo, é verdade. Nós também temos crescido fisicamente, cuidamos muito bem, por vezes, da alimentação, mas nunca se esqueça, irmãos, que um lar piedoso é um ambiente incubador para promover a santidade dos nossos filhos. Não importa, meu irmão, minha irmã, como disse há pouco, que a minha casa não esteja tal qual para conseguir. Quanto a mim, o que depender de vós, faça a sua parte. Eu tenho dito isso aqui várias vezes. Faça a sua parte. O outro não está fazendo, está fazendo. Vamos orar e estimular para que faça, para que pratique as boas obras. Não está fazendo, mas você faz a sua parte. Porque o Senhor quer achar você como fiel à fé que Ele dispensou a você. Um lar piedoso. Jesus foi criado no lar piedoso. Nós sabemos que ele teve muito ensino. Jesus teve muito ensino lá no templo. E a impressão que dá que Jesus foi lá só para ensinar as pessoas. Não só isso, ele também foi para aprender. Diz a palavra de Deus que ele ouvia os ensinos e também pregava, ele também ensinava. E por fim, meu irmão, minha irmã, Jesus tinha uma comunhão, esse homem, Jesus, tinha uma comunhão íntima com o Pai.
Esse recado é para mim e para você. Nós não nascemos de uma virgem. Nosso nascimento biológico não foi um nascimento sobrenatural, comum a todos os homens. Mas nós nascemos do alto. O mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, nos gerou. Porque o Espírito sopra onde quer, e por misericórdia, irmãos, ele soprou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Para quê? Para que pela provisão de uma necessidade, nós pudéssemos andar com fé. Na certeza, irmãos, de que Deus, que é todo-poderoso, que é sobrenatural, Ele vai levar cumprir aquilo que Ele disse. Quando pedirem a razão da sua fé, basta você dizer como Jesus disse: eu creio porque creio. Eu creio porque está escrito. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos faz lembrar aquilo que nos dá esperança. Senhor, nós sabemos em quem temos crido, cremos na Tua palavra, Senhor, que é a verdade, e nela nós permanecemos. Amado Jesus, muito obrigado, Senhor, porque Tu, em Teu propósito também de amor, concedeu a nós, abriu o nosso entendimento pelo Espírito, para que nós compreendêssemos as Escrituras. Sim, Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós cremos verdadeiramente que Jesus é Deus e Jesus é homem, homem perfeito. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos agora participar da mesa que estamos